Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jo, eu tô aqui hoje para começar um mini curso, né? Esse mini curso que nós propomos, que é o mini curso de número 72, Mulheres Brasileiras na Ciência, Diálogos Interdisciplinares para o Cotidiano da Sala de Aula. Nós vamos dividir ele em 3 aulas. Eu sou responsável por esse primeiro momento, depois vai vir o Admir e depois o Leonardo. Então nós buscamos trabalhar interdisciplinarmente sobre essas mulheres, né? Sobre que nós elencamos, nós fizemos uma pesquisa de quais mulheres de áreas distintas para trazer para vocês, para a gente discutir um pouquinho e de apresentar. Nós não temos o intuito de acabarmos por aqui a discussão, nem de darmos uma aula, mas sim de trazer para o debate assuntos que são e que precisam ser debatidos em sala de aula, nos nossos grupos de amigos e tudo mais. Então, eu espero que esse mini curso ele seja muito importante para vocês, que ele possa trazer coisas novas, que ele possa esclarecer dúvidas, que vocês possam contar com a gente, né, se tiverem dúvidas e tudo mais. É um prazer enorme poder fazer parte desse evento da UFPR, né, de diálogos sobre história, ciclo de minicursos. Tem minicursos sobre várias temáticas e a nossa ideia, então, de apresentar um minicurso para vocês, ela partiu de um projeto de extensão que nós fazemos parte da UFPR do campus de Palotina, que é o nosso projeto do coração, que é um cursinho pré-vestibular voluntário, em que nós começamos em 2018, fornecendo aulas, né, das variadas disciplinas todos os dias à noite no campus de Palotina, e que aí o cursinho foi crescendo, daí foi vindo pessoas, alunos da região. Inicialmente a nossa proposta presencial era principalmente os alunos do ensino da rede pública. Depois, com a pandemia, nós entendemos que nós deveríamos continuar dando aula e que a gente podia ampliar o cursinho para alunos de outra região, porque como é online, né, como passariam a ser online as aulas, a gente teria essa possibilidade. E então, nós começamos a ministrar e hoje nós temos, eu espero que quando vocês estejam assistindo esse vídeo, a gente já tenha alcançado, nós estamos quase lá, nas 2.000 curtidas no Facebook. Depois nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a nossa página do Facebook, do Instagram, do YouTube, para vocês poderem acessar, né? Nós tentamos manter sempre postando atividades e informações, e então esse cursinho ele tem por objetivo a gente discutir as temáticas do vestibular e do Enem, mas também lidando com problemáticas contemporâneas. E as mulheres brasileiras na ciência, para a discussão desse mini curso, como aqui, né, eu trouxe as questões norteadoras, ela surge desse contexto, de alunos que não são somente nós três, né, não somos só nós que fazemos parte, mas outros voluntários também, que foram cruciais para a organização do mini curso. Então ela surge disso, né, do que a gente pretende com esse mini curso. A gente pretende trazer para o debate um assunto que deveria ser cotidiano na sala de aula. Mas como um assunto pode ser cotidiano na sala de aula, se muitas vezes nós não nos sentimos preparados para isso. Então a ideia do mini curso é um pouco disso, é de trazer elementos que nos capacitem, né, para que a gente possa, na sala de aula, em diversas disciplinas, falar sobre mulheres, sobre como as mulheres brasileiras elas foram importantes e elas são importantes para o avanço da ciência no Brasil. Então, pegando como um exemplo, uma mulher cientista que é muito renomada, conhecida no Brasil e exteriormente, a Angela Davis, muitas vezes quando nós vamos estudar sobre a questão racial, nós temos, né, a obra da Angela Davis como crucial e realmente ela é fundamental para este assunto, para a questão de raça, classe e gênero. E quando ela veio no Brasil, ela disse assim, olha, eu entendo, para mim é uma gratidão imensa vocês utilizarem minha obra, mas uma população como o Brasil, que teve uma pesquisadora como a Lélia Gonzalez, utilizar as minhas obras, eu não entendo. Vocês têm a Lélia Gonzalez, que no contexto brasileiro foi e é fundamental, e ela pensou em tantas coisas semelhantes ao que eu discuto, então leiam Lélia Gonzalez,
leiam outras escritoras brasileiras, valorizem a ciência brasileira. E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é um pouco disso. Nós vivemos um período em que o negacionismo acerca da ciência, né, ele é muito grande, e nós, no cursinho, nós temos um dos nossos princípios justamente lutar pela educação pública, mostrar para os nossos alunos de que é possível, que eles consigam, né, frequentar uma universidade pública, que a universidade pública ela precisa também, através dos seus projetos de extensão, da sua pesquisa, estender-se além dos muros da instituição e, por isso, atingir todos e todas. Então, com esses princípios, nós decidimos discutir um pouco, falar sobre as mulheres brasileiras na ciência, sobre como existem mulheres incríveis e que tiveram como o princípio não apenas aquilo que desenvolveram nos seus trabalhos acadêmicos, né, que foram e são importantes para a historiografia, mas também as suas próprias trajetórias de vida, que foram significativas, assim, extrema para que nós possamos entender um pouco sobre alguns avanços da sociedade, mas que questionaram também o retrocesso, né? Então, qual que é o papel dessas mulheres na historiografia, na história, na filosofia, na matemática, nas ciências exatas? Então, nós elencamos algumas mulheres que nós consideramos fundamentais, e vocês vão ver que são de áreas distintas. Nós não vamos conseguir, pessoal, falar sobre tudo na vida dessas mulheres, mas nós selecionamos alguns pontos fundamentais, né, da vida, da obra dessas mulheres, e o nosso interesse é esse, é trazer para o debate material para que vocês possam, então, ter aonde recorrer para o cotidiano da sala de aula, mas que também vocês tenham esse instigamento, né? essa loucura, essa vontade de procurar acerca dessas mulheres, acerca de outras mulheres. Nós não vamos conseguir falar sobre todas, mas sobre algumas, e vocês podem ir atrás de mais. Hoje com a internet a gente consegue ver depoimentos, ver vídeos, ver pesquisas dessas mulheres. Então é um pouco disso que a gente pretende com esse mini curso, né? Trazer e manter acesa essa chama de que nós precisamos falar sobre as mulheres na ciência, as mulheres brasileiras. Nós precisamos mostrar que as mulheres foram omitidas da história, mas elas sempre estiveram na história. E a ideia do minicurso partiu justamente de uma aula de história, em que as alunas, elas debatendo sobre os temas que elas gostariam, né, de contemporaneamente para a gente discutir, elas falaram: professora, a gente gostaria muito de falar sobre as mulheres, de entender o papel das mulheres, porque isso é muito difícil da gente encontrar no nosso livro didático, a gente não sabe aonde pesquisar na internet, como essas mulheres foram importantes, como nós podemos ser importantes, como nós podemos entender que houveram mulheres anteriores a nós e que estiveram na ciência, que ocuparam postos importantes e significativos. Então, o minicurso, ele surge disso, dessa ideia, não somente nossa, enquanto professores, mas também dos nossos alunos, né, que nos instigaram a dizer, a pensar, a falar sobre essas mulheres. Por isso que essa temática ela é tão importante e tão necessária no atual contexto em que nós vivemos, né? E aí, para a gente entender então um pouco sobre por que nós mulheres, falar de mulheres hoje é tão necessário, mas nós mulheres sempre existimos, e por que muitas vezes nós não sabemos, né, sobre as mulheres do passado, porque é tão difícil. Aí eu trouxe aqui para a gente recuperar, por exemplo, não só no contexto religioso, da Carta de São Paulo, aos Coríntios, do Alcorão, mas do próprio Aristóteles, olha, que considerava a mulher como inferior ao homem. Então a gente tem um dos grandes filósofos que a gente mais estuda na sala de aula, tendo essa concepção. Aí nós vamos ter na igreja, por exemplo, que as mulheres precisam estar caladas, né, na concepção de São Paulo. No Alcorão, de que os homens eles são superiores às mulheres e que por isso eles podem castigar as mulheres, que eles podem bater nas mulheres. Ou seja, a gente vê desde a ciência até a religião, que são grandes princípios ativos para a sociedade, mostrando assim, olha, as mulheres, né, elas são inferiores. Então a gente vê uma legitimidade, algo que tenta legitimar, que tenta naturalizar
a condição inferior da mulher. Então, a gente precisa mostrar que não é verdade, nós não somos inferiores, nós estivemos colocadas em lugar de inferioridade durante muito tempo, mas isso acabou há muito tempo. Existem várias mulheres que vêm lutando contra isso e nós estamos aqui também para mostrar isso. E aí, não só na religião católica, na religião islã, né, muçulmana, mas também o próprio Lutero considerou a mulher como uma falha, né, que ela veio de uma costela curvada, ou seja, então ela tem falha, ela é mais fraca de mente, e isso é naturalizado, né, como se nós fôssemos frágil. Então esse lugar não nos cabe mais. Nós não somos frágeis, nós não somos naturalmente inferiores ao homem. Nós conquistamos através de muita luta e por ter considerações assim da ciência, da religião, de que nós éramos, né, inferiores. Isso foi a muito custo quebrado por muitas mulheres que pagaram com suas próprias vidas e que pagaram com muita dificuldade para conseguir estudar, para conseguir ter um desenvolvimento na ciência, muitas vezes sob a negação de que aquilo que elas falavam não se deveria levar em consideração porque elas eram inferiores. Ou seja, tudo isso é muito importante para a gente entender que nós mulheres, nós ocupamos hoje, nós temos que ocupar e nós temos que reivindicar o nosso posicionamento perante a sociedade. E aí o Rousseau, que mesmo sendo considerado, né, um filósofo mais progressista, também quando foi discutir educação, ele considerava que a educação para as mulheres deveria ser diferente, porque as mulheres elas tinham nascido com a natureza maternal, então nós tínhamos que ser preparadas para conquistar o respeito e conquistar e educar os homens, que a nossa missão ela era essa, de aconselhar, porque nós nos tornávamos maduras muito antes que os homens. Então esse tipo de legitimação ele tem sobre nós uma carga emocional e efetiva muito grande. Nós mulheres, desde criança, nós não éramos e muitas vezes não somos preparadas para um mundo, por exemplo, em que a gente vai poder disputar um lugar na ciência, em que a gente vai poder descobrir a cura para várias doenças, ou que a gente vai poder ser professora universitária, que a gente vai ter artigos publicados. Nós somos diagnosticadas desde criança a ocupar um papel de que é casar, é ter filhos. Então, hoje em dia, criticar essa posição e dizer assim, olha, se a mulher quiser casar, ela quiser ter filhos, tudo bem, desde que isso seja uma escolha dela. E se a mulher não quiser casar, se ela não quiser ter filhos, se ela quiser se relacionar com uma outra mulher, isso é um problema dela também. Então, ao mesmo tempo que parece um retrocesso a gente ter que falar sobre isso, porque isso deveria ser o óbvio, a gente precisa falar sobre isso porque isso ainda não está claro para muitas pessoas. E eu acho que é importante dizer assim que os homens que estão assistindo esse mini curso também são muito bem-vindos, porque discutir sobre gênero não nos coloca contra vocês. Para a sorte de vocês, né, nós não estamos aqui tentando recuperar o tempo perdido, porque se fosse isso, vocês estariam perdidos, né, porque a gente estaria lutando contra violentamente tudo que os homens do passado e alguns atualmente fazem contra a gente. A gente está aqui dizendo o seguinte, nós somos diferentes de vocês, mas não significa que cognitivamente que nós somos incapazes. Nós somos mulheres fisicamente diferentes, porém igual ou melhores que vocês, tá? Então nós podemos e nós devemos e nós conquistaremos. Vocês não vão mais nos proibir de ocupar os lugares. Então já era isso, entendeu? Então esse cursinho ele tem justamente essa premissa de dizer assim, para você que é mulher, estudante, uma garota que está nos assistindo, você tem o direito e você pode conquistar o espaço que você quiser. A mulher pode estar onde ela quiser e aonde ela decidir que é melhor. E você, homem que está nos assistindo, que veio fazer esse mini curso, você precisa entender isso também, que nós mulheres,
nós lutamos e nós continuamos lutando e que vocês têm que fazer a parte de vocês também. Que o machismo, que existe um lugar de fala entre nós mulheres, existe até entre o próprio feminismo o lugar de fala das mulheres negras, mas que vocês homens devem sentar e devem aprender com a gente para vocês poderem considerar quais são as atitudes machistas e no que vocês podem melhorar e mudar para nos ajudar nessa luta contra o machismo. Então, a única coisa que de fato pode sugerir que um homem é melhor do que uma mulher e que um homem é mais apto para ser cientista do que uma mulher é o machismo. Tirando isso, nada mais, não existe nada de natural que prove que um homem é melhor do que uma mulher naquilo, na ciência, na história, na física, ou enfim. Então, essa é a nossa premissa, tá? E aí, partindo de algumas mulheres que foram cruciais para isso, eu vou falar sobre a Lélia Gonzalez, sobre a Sueli Carneiro e sobre a Heloísa Buarque de Holanda. Então, como essas mulheres foram tão importantes assim, né, pessoal? A Lélia Gonzalez, ela era uma mulher negra, de uma família com 18 filhos, e que ela viu desde muito jovem como era difícil para ela, na condição que vivia na periferia de Belo Horizonte, depois quando mudou para o Rio de Janeiro, poder estudar, poder então conquistar um lugar na universidade. Mas mesmo assim, ela lutou bravamente para isso e nos deixou muitos ensinamentos. Então, a Lélia, ela era filha de um homem negro, ferroviário, uma empregada doméstica, uma mulher indígena. Então, ela tinha essa questão da etnia como uma discussão muito presente na sua vida. Porque não só na ciência, quando ela estudava, ela não conseguia encontrar muitos referenciais brasileiros que falavam sobre isso, que falavam sobre a distinção das mulheres, né? Mas também sobre a luta da mulher negra, de como a situação para a mulher negra era ainda mais difícil no mundo da universidade. Então ela começou a escrever sobre isso e a sua própria vida foi um exemplo sobre alguns embates que ela viveu. Quando ela se casou, então quando ela se tornou a Lélia Gonzalez, o sobrenome do marido dela, Carlos, era Gonzalez, a própria família do marido dela não aceitava ela. Quando descobriram que ele tinha se casado com uma mulher negra, eles criticavam, eles atormentaram o marido dela. O marido de Lélia, depois ele se matou devido a vários problemas, entre eles o próprio conflito familiar, de que a sua família não permitia, não entendia a Lélia como uma mulher que estava ao nível dele, simplesmente porque ela era uma mulher negra. Então a Lélia, ela desde criança, ela entendeu a educação como um ponto muito importante para a sua vida. Ela começou a estudar financiada pelos patrões da sua mãe. Então, a mãe dela era empregada doméstica na casa de uma família italiana, que pagou os estudos inicialmente para a Lélia. E aí ela começou a se dedicar, então, a justamente isso que faltava. Ela começou a entender que essa percepção da mulher negra, de que era muito mais difícil para ela, enquanto mulher negra e indígena, alcançar o ambiente acadêmico e se reconhecer na literatura, se reconhecer nos manuais didáticos. Então ela começou a escrever sobre isso, sobre o cotidiano dessas pessoas. E ela foi crucial para o movimento negro unificado, né, que é ainda hoje presente um dos movimentos sociais muito importantes no nosso país. Nós sabemos que o Brasil ele tem um racismo estrutural, né, que nós vivemos muitos anos de escravidão e que nós não nos reparamos com os ex-escravizados, que simplesmente quando a escravidão acabou foi falado o seguinte: olha, ok, se virem. Então o movimento negro unificado ele tem justamente essa contestação de que não foi a princesa Isabel que deu a liberdade, mas que foi o homem negro, a mulher negra que lutou e que conquistou a sua liberdade, e que mesmo depois da escravidão a situação é muito difícil para as pessoas negras. Então a Lélia, ela é um grande exemplo nisso, da luta das mulheres negras pelo espaço na universidade e também de seus escritos, né, que estão aí hoje. Além disso, a Lélia viveu o período da ditadura militar, então os pesquisadores que têm, né, a sua fonte de pesquisa, a trajetória da Lélia, seus escritos e tudo mais,
conseguiram encontrar que nas fichas do DOPS, a Polícia de Segurança Nacional da época, eles perseguiam a Lélia porque ela tinha um discurso considerado persuasivo, subversivo para a época. Como pode uma mulher negra querer falar sobre negros, querer reivindicar o lugar das mulheres na sociedade? Então a Lélia, ela era vista como essa pessoa que causava medo e impacto para a ditadura. E ela desenvolvia na casa dela grupos de discussão e que eram anotados pela ditadura, né, não passaram despercebidos. Por isso, então, ela foi considerada como essa pessoa subversiva. E em 78, em pleno regimento da ditadura militar, aconteceu então a criação do Movimento Negro Unificado, que foi para institucionalizar aquilo que vários outros movimentos negros já percebiam, que era a questão da desigualdade social e da luta da população negra por um espaço maior. E a Lélia teve, então, junto na comissão de direção do Movimento Negro Unificado, de 78 até 1982, e depois continuava lutando por esse movimento. E aí, dentro do próprio Movimento Negro Unificado, as mulheres começaram a perceber a necessidade de criar um movimento feminista para terem suas causas ouvidas. Então, Onizinga, que é um coletivo de mulheres negras, foi criado pela Lélia e pelas suas colegas do Movimento Negro Unificado, que colocavam em questão justamente o gênero, a classe e a raça. Quero pensar assim, como as mulheres, num contexto de racismo, elas sofriam ainda mais do que os homens. E isso foi muito importante, porque isso permitiu com que os estudos da Lélia avançassem muito na antropologia, na política, e que ela tentasse disputar, inclusive, como deputada. Ela tentou, então, em 1982, ela entrou pelo PT, ela ficou no PT de 1981 até 1986. Ela tentava lutar por aquilo que ela chamava de maiorias silenciadas. O que eram as maiorias silenciadas? A população negra, as mulheres, os homossexuais. Mas aí ela teve uma forte decepção com o Partido dos Trabalhadores, porque, embora ela não conseguiu ser eleita, mas a pauta de quem conseguiu ser eleito e a pauta do partido deixou de lado a população negra. Não se tinha, então, pautas que fossem efetivas para a população negra. Isso fez com que Lélia se distanciasse desse grupo político e em 86 se filiasse junto com o Leonel Brizola, né, estivesse ao lado do Leonel Brizola no PDT, Partido Democrático Trabalhista, e tentasse novamente concorrer depois a deputada e tivesse ficado novamente como suplente. Mas o que é importante para a gente ver é que a Lélia, ela entendia, e assim como a gente tem um exemplo que aconteceu recentemente da Marielle Franco, de mulheres negras da periferia, de entender que para que as coisas mudem efetivamente, é necessário que a mulher ela ocupe um lugar político na sociedade. Então, não desassociar esse aspecto, né, vivenciado no cotidiano da política. E aí a Lélia, então, ela foi exemplar nesse sentido, e ela escreveu, ela tem alguns livros, mas ela tem muitos artigos publicados, né, que é o chamado pretuguês. O que ela fez, então? Ela via como o mundo acadêmico, com as suas formalidades e tudo mais, considerava aquilo que era comum para a população pobre, majoritariamente negra, como às vezes incivilizado. Então, nos seus textos, ela tenta, não é que ela tira a formalidade de um escrito acadêmico, por exemplo, que não houvesse uma teoria, uma evidência, né, que não houvesse ciência em seus textos. Havia sim, e muita. Mas ela traz palavras que eram comuns nos ambientes não acadêmicos para discutir, né, nos textos. Então, às vezes ela traz como a população se reconhecia, fulano de tal, aquela neguinha se acha e tal. Então ela traz justamente para ironizar que muitas pessoas queriam escrever sobre os negros e que não eram negros e que achavam que sabiam mais sobre a trajetória das mulheres negras do que as próprias mulheres negras. E aí então
a Lélia, ela vai criticar muito isso. E ela vai mostrar com seus textos, né, essas performances, essa ideia de usar o português, que é às vezes aquilo que era considerado pelo português como errado e tal, como isso tinha história, como isso era importante para a trajetória daquelas pessoas. E aí ela vai discutir também a questão da mulata, da mucama, que era a mucama que trabalhava nas casas no período da escravidão, não apenas como, digamos, uma empregada doméstica, mas também era vista como a questão sexual pelos donos, né, dos negros, donos das fazendas, né, na Casa Grande. E aí ela vai questionar como atualmente, no contexto em que ela vivia, década de 80 e 90, como as mulheres negras ainda eram vistas, infelizmente, nessa perspectiva ou de mucama, que era para as mulheres negras é destinado então o trabalho de empregada doméstica, o trabalho precário. Se a gente parar para pensar, olha quanto tempo, em 2016, que as mulheres negras conseguiram, as mulheres negras não, as empregadas domésticas, mas que de acordo com o IBGE a sua maioria eram mulheres negras, conseguiram ser colocadas então para ter os direitos trabalhistas. Imagina só, durante todo esse tempo, a Lélia está escrevendo lá na década de 80, a gente demorou tanto para avançar para os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, e a Lélia já nos chamava atenção para isso, de como as empregadas domésticas elas eram vistas como uma extensão da mucama da época da escravidão. E aí ela trazia o mesmo aspecto da mulata, porque o que acontecia? Ela vai chamar atenção como no carnaval as pessoas gostavam de ver as mulheres negras sambando, né, com aquela ideia do corpo da mulher, né, dos seios, da bunda e tudo, mas depois da época do carnaval, em que a mulher virava essa propriedade em que até as pessoas estrangeiras vinham ver, depois da época do carnaval, essa mesma mulher que era tratada como uma mercadoria, depois disso ela era vista com um olhar como se ela fosse perniciosa, como ela era tratada com preconceito. Então a Lélia Gonzalez ela vai falar sobre isso, ela vai lutar ela gostava do carnaval e tudo, mas ela luta contra a forma como o carnaval foi se tornando mercadoria e deixando de ser um coletivo das populações negras para cantar então o samba, para cantar o cotidiano que era vivenciado pela população negra, né? Então, como própria resistência. E aí ela vai ter então diversas discussões sobre isso em seus textos, né? Só que eu gostaria também de trazer aqui algo que é muito revolucionário para a época que a Lélia viveu, que é esse trecho que ela deu numa entrevista. A Lélia, como eu disse para vocês, ela vai ter alguns livros, mas ainda são poucos. Ela tentava vivenciar muito na prática aquilo que ela acreditava, né? Então, olha, prestem só atenção. Nós sempre trabalhamos juntos com os grupos homossexuais também, porque é uma coisa em comum. Os grupos feministas, os grupos do movimento negro e os grupos homossexuais têm em comum a discriminação, porque existe uma discriminação da mulher, uma discriminação do negro e uma discriminação do homossexual. Então a Lélia, ela já considerava aquilo que ela chamava de maiorias silenciadas, que eram a população que é maioria, ou seja, a população negra, as mulheres eram maiorias junto com a população homossexual, mas que eram silenciadas, que não tinham espaço para poder falar de como sofria o preconceito, para poder demonstrar que podiam ocupar os lugares na política, que podiam ocupar o lugar na ciência e que eram fundamentais para a sociedade brasileira. Então a Lélia, nas discussões dela, ela já tinha como fundamental isso. E isso é muito importante, porque o movimento feminista hoje, né, esse movimento que está bem em voga, ele tem essa percepção e eles foi compreendendo essa importância de lutar ao lado dos homossexuais, que eram considerados então como minoria, ao lado da população negra. Então essa questão foi, né, de gênero, classe e raça
foi sendo já desde da Lélia Gonzalez, ela chamava atenção, nós precisamos estudar isso, nós precisamos nos unir, porque nós somos a maioria silenciada. E isso é muito importante, porque isso foi um grande avanço. Hoje, nós entendemos no feminismo atualmente que nós estamos junto com as pessoas LGBTQI+, né? E que isso é muito importante para a causa, que a nossa causa também é uma causa que deve se unir à causa dessas outras pessoas. E aí eu trouxe para vocês aqui duas indicações de livros da Lélia Gonzalez, né? Que é O Lugar de Negro, que ela escreveu junto com outro autor, e a Festas Populares no Brasil. Mas vocês podem encontrar também diversos artigos da Lélia disponíveis na internet e que são cruciais para entender as ideias e um pouco do que ela pensava nesse período que ela viveu sobre a luta das mulheres, que são fundamentais. Eu indico bastante, então, para vocês que tiverem o interesse, né, de estarem dando uma olhada. E aí, eu trouxe também para falar sobre a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro, ao contrário da Lélia, ela é viva, ela é bastante atuante, né? Ela é uma filósofa, ela é doutora em filosofia e ela tem uma preocupação também que é muito interessante para nós que vivemos nessa tecnologia de internet a todo instante. A Sueli Carneiro, ela participa de diversos debates, ela já deu diversas entrevistas, ela é extremamente requisitada para falar sobre a luta feminista antirracista, ela participa também do movimento negro antirracista e ela é fundadora de um dos sites que eu acho que é uma das coisas mais importantes que surgiu na internet na contemporaneidade, que nos ajuda sistematicamente, nós enquanto professores, nós enquanto mulheres, nós como pessoas que queremos conhecer mais sobre a questão de gênero, sobre a questão racial, sobre a questão da África. Ela fundou então o GLE10, o GLE10, o Instituto da Mulher Negra, e nós podemos ter acesso a esse site, a esse instituto que é fenomenal, através, né, desse link que tem ali, que eu trouxe esse print para vocês verem. E aí, olha que interessante, né? Tem alguns ícones para você clicar sobre as temáticas que você tem vontade de ler um pouco mais. Então, tem GLE10, questões de gênero, questão racial, em pauta, né? Temas que estão no debate do dia, discriminação e preconceitos, África e suas diásporas. E aí, o que é mais interessante? A ideia desse site, né? Esse site, ele é científico. Ele não é, de repente, como outros sites que a gente pesquisa as coisas e a gente não tem certeza de onde veio. Então, aqui nesse site, a Sueli Carneiro tem a proposta de reunir pesquisadores negros, principalmente, que divulgam suas pesquisas. Então, não é que tem só vai ter nesse site sobre a questão negra, mas de modo geral tem muitas pesquisas de cientistas negros e que divulgam aqui. E não é uma linguagem assim técnico-científica difícil da gente entender. Então a Sueli Carneiro ela teve essa preocupação de fazer com que o site fosse acessível também para as pessoas que não são do mundo acadêmico, né? Não são do mundo assim científico, daquela escrita diferente, difícil e tudo mais. Então esse site ele é fundamental. Como aqui no mini curso nós temos desde alunos do ensino médio e alunos da graduação, eu indicaria para vocês, pessoal, se você está estudando para ser professor, independente da área, a questão afro ela é cobrada para a gente trabalhar. Ela tem uma lei específica, todas as disciplinas devem trabalhar a questão afro, e aqui nesse site eles fornecem muitos mecanismos, muitas ideias e muito conhecimento que a gente não faz ideia, e ainda bem que tem o site para nos proporcionar esse conhecimento. E você que está estudando ensino médio, né, está aí para se formar, também é muito importante você ler, se manter conectado nessas ideias, nessas discussões que a Sueli vai proporcionar para a gente, junto com tantos pesquisadores negros, né, e negras, até para ajudar vocês na questão do vestibular, do Enem, e também para nós sermos menos ignorantes nesse assunto, né? Nós precisamos entender que aquela concepção
de estudar a África somente no período pós a escravidão, somente no momento que os escravizados chegam no Brasil, isso tem que acabar. Nós precisamos entender que a África, ela existiu muito antes, ela é um continente que tem as suas histórias, tem diversas outras perspectivas que é necessário da gente estudar para a gente aprender um pouco mais, né? Então, nós precisamos disso. E esse site vem justamente nos auxiliar, né? E é gratuito e a gente pode, então, pegar tanta informação importante daqui. E aí, então, a Sueli Carneiro, ela vai trabalhar nos seus artigos e na sua perspectiva várias considerações que eu acho fenomenal. Por quê? Primeiro, ela vai trabalhar com a questão do conceito enegrecer o feminismo. O que é enegrecer o feminismo? Enegrecer o feminismo é chamar a atenção para os movimentos feministas de até então que não compreendiam a questão da raça como fundamental. Ela vai mostrar, por exemplo, quando ela for falar de mercado de trabalho, como a maioria das empregadas domésticas que demoraram tanto tempo conseguir direitos, né, que só em 2016 foram consideradas como empregadas mediante a questão trabalhista, dos direitos trabalhistas, ela vai dizer assim, olha, a maioria da população das empregadas domésticas, muitas que trabalham até informalmente, são extremamente exploradas, são o quê? São mulheres negras da periferia. Então ela vai falar assim, é necessário, né, é fundamental, se a gente for discutir hoje a presença das mulheres na ciência, se a gente for discutir o feminismo, a questão de gênero, trazer os aspectos das mulheres negras, né? Como para as mulheres negras as situações são mais difíceis. Então, se a gente numa escala coloca assim, para a população pobre é difícil, né? Para o homem pobre é difícil, para a mulher pobre é difícil, para o homem negro é difícil, a mulher negra é ainda mais difícil. Então, ela vai chamar atenção e aí ela vai falar sobre o mercado de trabalho, relacionando como muitas vezes as mulheres negras ocupam os postos inferiores de trabalho, como é difícil para uma mulher negra da periferia conseguir então se tornar cientista, conseguir fazer com que seus estudos sejam considerados ciência, né? Aí ela vai falar também sobre a violência, a questão da violência doméstica, mas também da violência em diversos aspectos, como o aspecto de baixo da saúde, quando ela vai dizer assim que nas fichas cadastrais, nos postos de saúde, não se exige você preencher a tua cor. E aí o que acontece? A gente não consegue muitas vezes ter um parâmetro de como é diferente a situação, né, em relação à saúde das mulheres negras e das mulheres brancas. Uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro constatou que cerca das mulheres grávidas negras, 77%, tinham realizado apenas 5 consultas pré-natal durante a gravidez. Então vocês imaginam, 9 meses grávida, em que apenas tiveram 5 consultas com o médico. Então vocês imaginem, em contraponto, as mulheres brancas, 87% tiveram mais do que 6, 7, 8 consultas. E outros temas também que são comuns à saúde, que a Sueli Carneiro vai chamar a atenção, que ela vai dizer o seguinte, que durante muito tempo o racismo ele foi considerado cientificamente, né? E era principalmente o pessoal das áreas da saúde, os homens, né? Médicos que provavam da forma deles, que eles achavam que era correta pela biogenética, que os seres, que a população negra, a população africana, era inferior à população branca. E aí ela vai falar da importância de termos pesquisadoras e pesquisadores na medicina, na genética, nessas áreas, para provar, em contraponto, que a genética de maneira alguma pode dizer que o negro é inferior ao branco. E aí ela vai citar, inclusive, em vários de seus textos, uma coisa muito legal, muito importante de ler a Sueli Carneiro, é que ela utiliza muito de referencial bibliográfico, por exemplo, de mulheres negras. Ela vai utilizar uma pesquisadora médica que pesquisa genética negra, que vai falar sobre isso. Então, são importantes porque são contrapontos para a gente utilizar com aquela visão de história,
né? Aquela visão oficial, aquela visão que tenta omitir o papel das mulheres, o papel da população negra. Então é super legal pensar nesses novos autores e nessas indicações que a Sueli Carneiro ela vai falar. Não é apenas você pensar no feminismo abstrato. A gente precisa ir costurando o que é que faz, né, o cotidiano das mulheres ser mais difícil do que o cotidiano dos homens. E aí ela vai falar sobre os meios de comunicação. E eu acho que é fundamental a gente pensar os meios de comunicação em diversos aspectos, como por exemplo as novelas. Até poucos anos atrás era difícil ter uma protagonista negra, né, de uma novela, ter esse papel principal, porque os papéis destinados às mulheres negras eram sempre o de empregadas domésticas. E aí, pessoal, é claro, não é menosprezar o trabalho da empregada doméstica ou de qualquer outro trabalho, todos são fundamentais, mas é pensar por que uma mulher que é considerada, né, a protagonista, a bonita da história, não pode ser uma mulher negra, né? Então, assim, a Sueli, ela traz essas discussões. Ela traz também, como em outros aspectos, a gente pode ver agora o caso, por exemplo, da jornalista Maju Coutinho. Quando a Maju Coutinho, ela mudou, né, ela foi, digamos assim, ela melhorou o status, ela assumiu uma bancada de um jornal, ela foi criticada por outras mulheres que trabalhavam inclusive com ela, questionando, dizendo assim, que ela não estava apta ainda para aquele trabalho. Ou seja, uma mulher branca não é questionada se ela está apta para ser jornalista âncora de um jornal de horário nobre, mas a Maju Coutinho, justamente por ser negra, foi questionada, porque obviamente ela estava mais do que preparada, já trabalhava muitos anos com jornalismo. Então, assim, a Sueli Carneiro, ela traz esses aspectos para a gente pensar que fazem parte do nosso contexto, que não são aspectos distantes do que a gente vivencia, né? Como eu citei o caso da Maju Coutinho, que foi recentemente. Então, ela permite com que a gente pense em novas nuances que estão presentes, estiveram presentes durante muito tempo, mas que a gente precisa desconstruir para mostrar que isso não é normal, não é natural, que é uma construção. Por isso eu acho que a Sueli Carneiro é fundamental. E aí eu trouxe um trecho desse texto dela, Mulheres em Movimento, que ela vai dizer o seguinte: as denúncias sobre essa dimensão da problemática da mulher na sociedade brasileira, que é o silêncio sobre outras formas de opressão, que não somente o sexismo, vem exigindo a reelaboração do discurso e práticas políticas do feminismo. E o elemento determinante nessa alteração de perspectiva é o emergente movimento de mulheres negras sobre o ideário e a prática política feminista no Brasil. E aí a Sueli Carneiro, ela não está sozinha chamando atenção para isso. Imagina, esse texto dela é de 2003. Mas agora em 2020 a gente continua com muitas mulheres negras ativistas falando sobre isso. Nós temos a filósofa Djamila Ribeiro, que vai falar sobre o lugar de fala, que vai falar como não basta a gente dizer assim, eu não sou racista, mas a gente tem que lutar contra o racismo. E a Sueli Carneiro, ela vem como uma das grandes representantes, então, né, dessa nova perspectiva do feminismo, de que entende que nós precisamos falar sobre o lugar das mulheres na ciência, mas nós precisamos também falar sobre o lugar das mulheres negras na ciência. Isso é muito importante, isso é muito fundamental. Por que muitas vezes nós estudamos grandes feitos de homens, né? Grandes descobertas, e as mulheres descobrem coisas fenomenais também todos os dias? Por que nós não ouvimos falar a respeito disso? Então ela nos chama atenção, né, e nos instiga a dizer para você, por exemplo, que está nos assistindo, que é uma menina negra, uma mulher negra, que você tem, você pode, você deve ocupar o lugar que você quiser, né? Que nós devemos ser cientistas se nós quisermos, que nós devemos ter família se nós quisermos, se não quisermos não precisamos ter, que nós podemos escolher, né? Então essa uma das problemáticas que ela mais elenca em suas obras e que eu acho que é crucial para a gente pensar o cotidiano que a gente vive. E aí eu trouxe aqui duas obras, né, para indicar para vocês, para quem tiver a oportunidade, que é Escritos de uma Vida, que vai ter então o prefácio escrito pela Conceição Evaristo, que é uma escritora fenomenal, negra também, que vai escrever poemas sobre o cotidiano da vida dela, que é uma mulher filha de uma empregada doméstica, que também foi empregada doméstica, que lutou muito para estudar e que é uma referência hoje em literatura no Brasil.
e a filósofa Djamila Ribeiro, que também vai escrever a apresentação do livro, né? Então, mostrando sobre a importância dessas mulheres na ciência. E aí, do lado, um dos livros mais famosos da Sueli Carneiro, que é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, que ela vai discutir justamente um pouco disso que eu venho falando para vocês sobre essa perspectiva da Sueli, né, que é fundamental, necessária e que ainda bem que existem mulheres que lutaram muito para conquistar esse espaço, como ela lutou e como se tornou importante hoje. Então, se vocês ainda não conheciam a Sueli Carneiro, ou se ainda, né, aqui na aula a gente está só expondo minimamente, procurem o site, procurem as entrevistas, é muito gratificante porque ela é extremamente inteligente, é uma pessoa que é muito agradável de se ouvir e não é uma pessoa que vai tratar da ciência como algo hierárquico, ela vai falar de forma que todas nós consigamos entender, tá? E aí, então, eu trouxe a terceira mulher que eu escolhi falar, é a Heloísa Buarque de Holanda. Então, a Heloísa também, né, das três mulheres que eu escolhi para falar, a Heloísa também está viva, só a Lélia Gonzalez, então, que já é falecida. E a Heloísa, ela teve uma mudança na vida dela, e ela fala isso em entrevistas, na própria trajetória, quando ela conta nos livros dela, que foi o seguinte, ela foi fazer letras clássicas, ela vem de uma família de classe média, em que o pai dela queria que ela estudasse, né, que ela fosse professora, e ela diz assim, olha, eu fiz o que meu pai queria, naquele período era muito difícil ser feminista e lutar contra, né, a família e tal, mas depois ela vai dizendo que ela se redescobre enquanto mulher, enquanto pesquisadora, quando de fato ela começa a entrar em contato com os estudos sobre o feminismo, sobre a questão de gênero. E a Heloísa, ela é muito fundamental no contexto brasileiro, e aí nós estamos vendo o seguinte, nós começamos a aula discutindo a Lélia, que é uma antropóloga, cientista política, né, socióloga. A gente viu a Sueli Carneiro, que é uma ativista também do movimento antirracista, que é doutora em filosofia, que tem o site, que está sempre presente nessas discussões a respeito da questão racial. E a gente tem a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma mulher branca, mas que reconhece os seus privilégios, e ela vai chamar muito a atenção disso nos livros que ela vai escrever, dizendo que nós, mulheres brancas, temos que nos sentar para ouvir nossas companheiras negras do movimento feminista, e que durante muito tempo isso não aconteceu, e que isso foi um equívoco do próprio feminismo, né? Ela vai se formar então em letras clássicas no Rio de Janeiro, depois vai fazer o mestrado e doutorado na UFRJ em literatura brasileira e o pós-doc em sociologia da cultura na Universidade de Columbia em Nova York. E atualmente ela é coordenadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Federal do Rio de Janeiro. E aí nesse programa ela desenvolve vários projetos. A Heloísa também trabalha em diversos aspectos assim. Ela tem um projeto que é o Laboratório Feminista, deixa eu ver se é o próximo, que é o Laboratório Feminista, que são encontros que agora na pandemia estão acontecendo quinzenalmente, em que as meninas leem textos de feministas e se reúnem para discutir, né, a respeito do que foi lido. E aí também tem uma atividade muito interessante que é a escrita coletiva, então sobre a temática desenvolvida naquele dia, né, você tem depois 15 dias até o próximo encontro para num arquivo que é aberto, compartilhado e que não vai usar os nomes, para você escrever um texto, escrever uma história a respeito do que te chamou a atenção. Isso é muito legal, tem sido muito importante para as mulheres fazerem parte disso, entender que as problemáticas que elas vivem não são individuais e sim coletivas. E também tem a Universidade das Quebradas, nesse programa, né, avançado de cultura contemporânea que a Heloísa coordena, que é o seguinte, a Heloísa começou a perceber a importância da universidade não ser apenas um lugar, a universidade distinto das quebradas, mas levar a universidade para as quebradas e as quebradas para a universidade. Então ela vai narrar em algumas entrevistas como, por exemplo,
alguns cientistas, né, alguns pesquisadores de rap se reúnem com grupos de rap da periferia. E como mediante essas narrativas, né, essas experiências trocadas, se constrói um conhecimento muito bacana e muito ampliado, demonstrando assim que a educação ela não é apenas de um espaço fixo ali na universidade. E aí então isso possibilitou com que a universidade ultrapassasse essas barreiras, né, da instituição. E é fundamental. Então eu trouxe aqui também o site para vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto, que eu acho que é inovador, é fantástico, Universidade das Quebradas. E aí tem ali, dá para selecionar as categorias e fazer pesquisas e jogar no Google e pesquisar um pouco mais também a respeito. E aí eu vou falar um pouquinho então sobre a trajetória também da Heloísa. A Heloísa, ela teve um livro que ela escreveu durante a ditadura militar, chamado 26 Poetas Hoje. E durante a ditadura militar, esse livro foi criticado porque ela trazia poetas que eram poetas comum, não eram poetas assim conceituadíssimos como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. E hoje, esse livro, quando a gente retorna para a leitura desse livro, a gente já tem uma leitura diferente, porque já mudou o nosso olhar em relação ao que é poesia, né? Não é mais só aquilo que é do mundo acadêmico, aquele literário que escreve, bonito e tal. A gente tem um exemplo aí fatídico da Conceição Evaristo, né? Que é uma mulher negra, filha de empregada doméstica, que também foi empregada doméstica, que escreve poemas e contos fantásticos sobre a realidade dela, a realidade da favela, a realidade da população negra. Vale muito a pena pesquisar, pessoal. Então a Elo, ela vai trabalhar um pouco disso nessa obra dela. Então ela já vai começar a ser essa contravenção ao espaço acadêmico apenas, né, naquela figura assim do cientista muito distante do resto da população. E aí ela vai falar também sobre um pouco do feminismo e a ditadura, que é onde ela vai dizer o seguinte, que durante a ditadura o feminismo ele teve que retroceder, principalmente em relação àquilo que as mulheres estavam reivindicando sobre o corpo, como as questões relacionadas ao aborto. Por quê? Porque a ditadura ela tinha um apoio grande da religião, então muitas mulheres acabaram, não que deixou de existir coletivos que buscavam ser contra a ditadura, mas o que acontece é que as mulheres precisaram então deixar algumas pautas para outro momento, de acordo com o contexto que estavam vivendo. E aí a Universidade das Quebradas, que eu já falei para vocês, o Laboratório Feminista também, que as mulheres se encontram durante a pandemia, tem mulheres pesquisadoras do Brasil todo. E aí ela disse que depois da década de 80 e principalmente agora, ela viu uma explosão feminista. Então ela escreveu um livro justamente com esse título, Explosão Feminista, sobre as ondas do feminismo, dizendo assim que ela fica encantada, como hoje, por exemplo, vocês, minhas alunas que estão aqui assistindo, né, sentem orgulho de dizer, não, eu sou feminista sim, né, quando vê um macho escroto, tem coragem de falar, fica na tua, quem você pensa que você é. Então Elo vai mostrar assim que muitas mulheres no passado foram feministas nas suas ações, mas que não se intitulavam feministas, porque o feminismo ele era atribuído assim a uma concepção, mulher mal amada, mulher feia. Ainda hoje tem pessoas que tentam vir com essas ideias, mas a gente já sabe que é bem diferente disso, né? Então a Elo disse que ela sente assim uma grande alegria, ela se sente motivada em continuar a luta feminista, porque ela vê que as mulheres, as meninas, hoje desde muito nova, como ela cita o exemplo da neta dela de 12 anos, que tem orgulho de estudar essas mulheres feministas. Então isso é muito interessante. E aí eu trouxe esse trecho de um livro que ela organizou, que também achei muito legal, que é: apenas nos últimos anos, provavelmente em razão da emergência dos debates feministas interseccionais, começamos a reconhecer a importância de pensadoras latino-americanas e mestiças, como se autodenominam as intelectuais chicanas, americanas com pais mexicanos e latinas, e trazer agora a perspectiva decolonial, com suas sérias ressalvas às teorias de caráter eurocêntrico. Então Elo vai dizer o seguinte, olha, agora é o momento para a gente entender, e isso tem tudo a ver com o nosso cursinho, aqui o mini curso,
não apenas essas novas características do feminismo, mas também lermos autoras que são, por exemplo, da América Latina, da Argentina, do Chile, que têm condições de vida muito semelhantes às nossas. Então, agora com a internet, isso se torna mais possível, porque a gente consegue acessar os textos dessas mulheres. Então, a Elo vai falar muito disso, de como isso é importante. E aí, além dos livros que ela tem, como eu mencionei para vocês, 26 Poetas Hoje, Explosão Feminista, discutindo isso, literatura e feminismo e tal, ela organiza livros sensacionais como o Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto, no qual vai ter texto da Angela Davis, da Sueli Carneiro, que ela organiza por temáticas. Então, por exemplo, esses livros são fundamentais se você tem uma dúvida sobre um conceito, né? Então lá, Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais. Aí vai ter lá uma sessão sobre a questão de gênero. Você vai ler aqueles artigos, mesmo que sejam de mulheres feministas passadas e do presente, e você vai poder construir então essa sua perspectiva. Então isso é muito interessante. A Elo, ela organizou, ela trouxe essa facilidade pra gente, que é pegar essas obras e encontrar os inúmeros artigos, né, presentes dessas pesquisadoras que são fundamentais pra gente. E aí, pessoal, já estou finalizando então essa aula de hoje. Eu gostaria que vocês escrevessem pra gente nos comentários aí qual mulher brasileira cientista te influencia. Pode ser uma dessas que a gente falou aqui hoje ou alguma outra que vocês conheçam. Muito obrigada pela atenção e lembrem-se sempre, lugar de mulher é aonde ela quiser.